Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Clandestino. No vídeo de hoje conversaremos um pouco sobre uma crítica interna do Novo Testamento. Neste vídeo conversaremos um pouco a respeito do processo de formação do Novo Testamento e a crença da inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento é alvo de crítica de muitas pessoas que estudam a palavra, de grandes cientistas, de exegetas, de homens que estudam o Evangelho, com relação à sua inspiração. Seria o Novo Testamento inspirado ou não por Deus? E quais os motivos que levam a esta crença? O primeiro motivo, acredito que seja comum entre todos eles, é a questão da data do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. A maioria dos livros do Novo Testamento, eles são de datas tardias, ou seja, eles são escritos muito depois dos fatos ocorridos, o que leva os exegetas, os estudiosos, os críticos do Novo Testamento a acreditarem que isto seja uma problemática, ou seja, no momento em que fora escrito, já não se tinha fresca a memória dos fatos ocorridos, o que faz com que o Novo Testamento seja criticado pela maioria dos estudiosos. Este é um grande ponto, porque mesmo que nós acreditemos que seja inspirado por Deus, esses pontos fazem com que as pessoas desacreditem do Novo Testamento. Existem fatos internamente no Novo Testamento que fazem com que acreditemos que todos os livros do Novo Testamento, começando pelo 1 Tessalonicenses, que segundo a maioria absoluta dos estudiosos foi o primeiro livro escrito, que é o livro de Paulo, todos eles tenham sido escritos antes do primeiro século, né? Um dos fatos interessantes, ou pelo menos dois fatos interessantes que provam isso, e aí eu estou me referindo a uma crítica interna do Novo Testamento, dois fatos interessantes que nos fazem pensar dessa forma é a questão da queda do templo, né? Porque Jesus profetiza a queda do templo no Novo Testamento, mas ele não é citado no livro histórico de Atos, ou seja, o que leva a crer que esses livros foram escritos antes do ano 70, quando ocorreu basicamente ali por volta do ano 70 a queda do templo, né? A destruição do templo. Um outro fato histórico também interno do Novo Testamento é a grande fome profetizada por Ágabo, quando ele diz que haverá uma grande fome, e historiadores de renome, né, eles afirmam que realmente houve essa grande fome, mas que o Novo Testamento eles não cita, o Atos profetiza a fome, mas não faz nenhuma referência ao momento em que ocorreu a fome. Isso nos levando a crer que ele profetiza anos antes da fome, mas que eles não chegam a viver, né, aquele momento a ponto de escrevê-lo para relatar como foi, para que hoje tivéssemos esse relato histórico, que nos leva a crer que todos esses livros tenham sido inscritos antes do primeiro século, pelo menos. Mas, mesmo acreditando dessa forma, nós acreditando dessa forma, os críticos acreditam que isto é um grande motivo para a descrença do Novo Testamento, que são essas questões das datas. Eles são muito tardios, eles já não tinham mais memórias, né? Um outro fato interessante, que aí sou eu que entendo dessa forma, acho que não é absoluto entre os estudiosos, mas é que haja um elo perdido, né? Ou seja, nós recebemos o Novo Testamento, além de ser tardio, no momento em que for escrito ou traduzido, né? Eles não contavam com alguns aspectos com relação a este elo perdido que há entre a cultura judaica e a cultura para a qual está sendo traduzida o Novo Testamento. Por exemplo, quando nós pegamos uma Bíblia em português, nós vemos que existem palavras no nosso vocábulo que não cabem, que não são muito parecidas com palavras do palavras gregas, né, da época, e que nós traduzimos de formas equivocadas. Por exemplo, poderíamos citar aqui a palavra Sheol, né, que é uma palavra que no Novo Testamento, na época em que foram escritos,
tinha um significado totalmente diferente daquilo que nós acreditamos hoje, da palavra que traduz-se por inferno. Uma outra palavra que é interessante é a palavra Satã, a palavra Satanás, que tem um significado contextual muito diferente na época que foi escrita do que hoje é da forma que nós cremos. Então, esse elo que foi perdido, essa distância cultural que existe entre nós e o Novo Testamento, acredito que seja um dos motivos pelos quais as pessoas desacreditam um pouco da Bíblia. Uma outra palavra que também é conhecida de muitas pessoas e alvo de muitas críticas também é a palavra eclesia ou eclésia, que num contexto histórico judaico, grego, tem um significado totalmente diferente daquilo que nós vemos hoje por igreja. Então, aqui são apenas alguns exemplos de que é possível que esse elo de distância, esse elo perdido entre o povo e a cultura judaica e nós, seja um fator preponderante para a descrença do Novo Testamento. Um outro fator que eu também considero bastante relevante, e aí acho que só eu penso assim, né? Outras pessoas talvez não pensem dessa mesma forma, é Paulo, né? Paulo, ele é um problema para nós. Se Pedro, na época que estava perante Paulo, né, são contemporâneos, viveram na mesma época, ele tinha dificuldade de entender Paulo, né? O que Paulo dizia, ele diz que Paulo fala de coisas difíceis de entender. Imagine nós, séculos depois, como nós olhamos para Paulo e entendemos Paulo de uma forma totalmente equivocada às vezes, né? Tipo, duas pessoas podem ler o Novo Testamento e muito especialmente as cartas de Paulo, que são a grande maioria dos livros do Novo Testamento. A pessoa pode ler essas cartas e ter visões diferentes do mesmo texto, que faz com que entender Paulo seja um objeto de frequência, de constante estudo. Não dá para entender Paulo em uma única leitura. E talvez por isso o livro de Romanos fique justamente entre Atos e todas as demais cartas de Paulo. Porque eu acho que entender Romanos, entender a Epístola aos Romanos é fundamental para a compreensão de todo o Novo Testamento e para a compreensão da graça. Porque esse processo de lei e graça, né, que parece que existe uma transfusão, tipo, vivia-se em uma época que é a época da lei e agora vive-se em outra época que é a época da graça. Uma hora parece que Paulo está dizendo exatamente isso, que a lei foi abolida e que a graça já não está mais entre nós. Que agora é a época da graça, ou seja, a lei já não existe mais. Parece que Paulo está dizendo isso. Em outro texto que você vai ler, parece que Paulo está defendendo a lei, quando ele diz que a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, porventura a lei foi abolida de modo nenhum, né? Então são textos assim que para nós é estranho, para nós é esquisito. E entrando nessa questão do elo perdido, a palavra lei no vocábulo paulino, ela tem vários significados, né? Então Paulo destrincha a lei em vários pontos, né? Ele chama de lei a lei de Deus, a Torá, toda a lei de Deus, ele vai chamar a lei de Deus, mas ele vai dizer, ele vai falar sobre a lei do homem, ele vai falar sobre a lei do pecado, ele vai falar sobre a lei do nazireu, ele vai falar sobre a lei das ofertas, né? A lei do sacrifício, e tudo isso ele chama de lei, como se ele pegasse toda a lei de Deus, dividisse em vários artigos, né? Em vários itens, e a cada item ele chamasse de lei. E quando nós vamos ler isso, nós achamos que Paulo está falando sempre da mesma lei, né? O que é um problema para nós, é uma dificuldade, né? Tendo visto essas questões, essas três questões, a questão da data, que ele é muito tardio, a questão do elo perdido, a distância que existe entre a cultura da época do Novo Testamento e a cultura que nós vivemos hoje, e o compreender de Paulo, né, a dificuldade que nós temos para compreender Paulo, tendo citado esses três aspectos, eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a questão interna, basicamente, né, a questão da crítica interna do Novo Testamento. Seria o Novo Testamento inspirado por Deus? Sim ou não? Eu, basicamente, acredito que o Novo Testamento ele não seja inspirado no sentido que as pessoas normalmente usam, né? No exemplo assim, Deus criptografou o Novo Testamento, né? Deus deu, como deu a lei de Moisés, né? Deu a Moisés, Moisés escreve aí, não matarás. Moisés foi escrever, não matarás.
Já o Novo Testamento, ele, embora seja conduzido por Deus, né? As palavras são palavras de Deus, são palavras que Deus ensina aos apóstolos, e os apóstolos nos relatam, os evangelistas contam a história de Jesus, embora seja vontade de Deus que aquilo nos seja passado, não é totalmente inspirado por Deus no aspecto que é a lei de Moisés, né? O que me faz pensar isso? Porque no Novo Testamento ele é muito amplo, ele contém palavras, ele contém textos, ele contém argumentos de homens, né? Por exemplo, eu cito sempre Paulo porque Paulo é esse elo, né, de ligação, Paulo é o que mais tem cartas no Novo Testamento, né? E, por exemplo, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, basicamente em 1 Coríntios no capítulo 7, quando ele fala a respeito do casamento, a respeito das mulheres, ele diz, agora digo eu, não o Senhor. Deixando claramente ali que não era Deus falando, e sim uma opinião própria dele. É bem verdade que embaixo ele diz, a opinião de alguém que julga ter alcançado misericórdia no Senhor. Ou seja, nós respeitamos a opinião de Paulo porque ele é alguém que alcançou graça no Senhor para falar aquilo. No entanto, não era o Senhor querendo falar aquilo, né? Um outro texto que eu acho interessante é o texto de Judas, né? Depois eu vou deixar as referências bíblicas para vocês lerem, para que o vídeo não fique muito grande, né? Aí eu não vou ler todos os textos, mas Judas diz assim, empenhando-me em escrever a respeito da comum salvação, tive por necessidade de escrever, aí ele muda o tema, né? Ou seja, ele sentiu o desejo de escrever sobre algo, ou seja, era um desejo dele, não era de Deus, e de repente ele muda aquele escrito para outra necessidade que a igreja estava passando. E o Novo Testamento é basicamente isso. São tratados teológicos, ou seja, Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele tem a intenção clara de corrigir a igreja que estava em Corinto. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele tem a intenção clara de escrever aos Efésios, ou seja, não são tratados universais, são tratados específicos para a igreja. Agora, claro, quando ele fala a respeito da ressurreição dos mortos, todos os mortos ressuscitarão, logo nós entendemos que aqueles tratados teológicos sobre a ressurreição se referem a nós também. Mas é claro que Paulo fala de coisas que são locais, são coisas que são específicas das pessoas que estão recebendo as cartas. E aí a grande confusão, né, das pessoas hoje é trazer aquele ensinamento para nós, e tentar aplicar aqui hoje um ensinamento que Paulo disse ser local, né? Que Paulo disse ser específico daquele povo, né? Para eles, são um ensinamento para eles. Um outro fator interessante são as contradições internas do Novo Testamento. Eu digo contradição, mas na verdade eu não acredito bem em contradição no sentido que as pessoas entendem hoje, né? Na verdade, quando eu falo contradição, seria mais na verdade uma distorção crítica, né? Tipo uma distorção textual, né? Mas, por exemplo, e depois eu vou deixar os textos para vocês compararem, para vocês refletirem, para vocês pensarem, mas, por exemplo, o principal tema do Novo Testamento, segundo Paulo, é a ressurreição de Jesus. Por exemplo, ele diz isso, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, tudo que nós praticamos, pensamos, exercitamos como fé cristã, seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado. No entanto, os evangelistas do Novo Testamento, eles destoam, né? Quando vão relatar o Novo Testamento, eles falam de coisas que são diferentes, de fatos diferentes. Ou seja, eu penso que o principal assunto no Novo Testamento, né, que é a ressurreição de Jesus, que é o selo da nossa esperança, da nossa fé, deveria ser algo mais coeso, algo mais encaixadinho para que não houvesse essas críticas, né? Mas há essa crítica, há essa problemática. Uma outra problemática é sobre o próprio apóstolo Paulo, né? Quando Lucas conta a respeito da sua conversão, Lucas fala de um jeito, e quando ele vai citar a sua própria conversão e os fatos que sucedem à sua conversão, como por exemplo, para onde Paulo vai depois que se converte, né? Ele cita dois locais para onde ele vai, né? Então, essas críticas internas do Novo Testamento é que geram essa problemática de ser ou não inspirado por Deus. Seria ou não inspirado por Deus?
Bom, eu basicamente, a minha opinião é essa, de que já contei a vocês, né? Que não seja inspirado como é o Antigo Testamento, como é a lei de Moisés, né? E quando eu falo Antigo Testamento, me refiro exatamente à lei de Moisés, ao Decálogo, aos 5 primeiros livros do Novo Testamento, que são inspirados diretamente por Deus. Ali é Deus ditando e Moisés escrevendo, diferente dos demais livros, que são os livros proféticos, poéticos e históricos do Novo Testamento. E do Antigo Testamento e também o Novo Testamento, incluindo nesse mesmo critério, né? Nessa mesma narrativa. Um outro ponto que é interessante sobre o Novo Testamento é a questão, ainda falando do apóstolo Paulo, é a questão do seu apostolado, né? Já naquela época se questionava se Paulo era ou não apóstolo. Hoje muito mais se questiona, né? Existem pessoas hoje que defendem que Paulo é um impostor. Eu não penso assim. Já quero deixar claro. Se alguém me pergunta se Paulo é impostor, eu digo um absoluto não. Não, não acredito que ele seja impostor. Mas já naquela época se acreditava que Paulo era um impostor, ele não era um apóstolo. É tanto que ele faz uma defesa escrevendo aos Coríntios, né? Ele diz: se vocês têm os outros como apóstolo, também tenham a mim, porque eu preguei a vocês, eu ensinei a vocês, eu trouxe o evangelho para vocês. Então é necessário que vocês entendam que eu também sou apóstolo. Mas já naquela época se questionava o apostolado de Paulo, né? Seria Paulo um apóstolo? E qual seria o principal ponto dessa questão? É que Paulo, ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus. E não sei se você se lembra, no momento em que vão escolher Matias, né? Na verdade, não saberia se seria Matias, mas eu digo assim porque nós já estamos depois da seleção. Quando for escolher Matias para ser um novo apóstolo, o critério que Pedro usa para escolher um novo apóstolo é justamente esse, que tenham tido ou que tenha sido testemunha do Senhor Jesus desde o batismo até a sua ressurreição. É claro que eu não acredito que todos os apóstolos que estão ali, os 12, tenham sido testemunhas de Jesus desde o batismo até a ressurreição, né? Acho que todos não estavam ali, porque Jesus escolhe alguns apóstolos depois da ressurreição. Esse também é um grande problema que nós temos que depois tentar encaixar no Novo Testamento. Mas é basicamente esse. Seria Paulo apóstolo de Jesus, sim ou não? Eu acredito que sim, você também deve acreditar que sim, mas existem pessoas, e é preciso falar isso, não porque eu sou clandestino, mas porque é a verdade. Existem pessoas que questionam esse apostolado, né? Seria ele apóstolo ou não? Ele não esteve com o Senhor desde o início, portanto, não seria digno de ser chamado apóstolo. E já naquela época se questionava, e hoje se questiona muito mais as pessoas que não têm fé no Novo Testamento. Mas, tendo dito isso, toda essa problemática criada no Novo Testamento, seria ele confiável a nós que nos denominamos cristãos ler, estudar, pregar, ensinar a partir do Novo Testamento? Eu diria que sim. O Novo Testamento ele contém a palavra de Deus. Ele é o único caminho que nos conduz ao caminho que é Cristo, né? Ele é a única fonte que temos que pode nos falar a respeito da verdade que é Cristo. Por isso que eu digo que é confiável. Mas eu queria contar para vocês uma parábola, né? Uma historinha que eu criei que reflete bem essa verdade, essa questão. Imagine que há 2000 anos atrás uma pessoa te escreveu uma carta a respeito de um caminho, né? E há 2000 anos atrás, tendo sido escrita essa carta, ela chegou até você 2000 anos depois, e você pega essa carta, lê a carta e decide trilhar aquele caminho. Na carta dizia que após 5 horas andando em passos médios, você se depararia com a árvore. E quando você andou exatamente aquilo que estava determinado na carta, você se deparou não com a árvore, né? Você não viu aquela árvore, não existia aquela árvore que ele detalhava lá, com aqueles detalhes que ele dizia. Você ficou um pouco triste, mas continuou andando. E dizia lá que após 5 dias andando, você se depararia com uma grande pedra, uma grande rocha. E você andou 5 dias depois, a passos médios, você se deparou exatamente com aquela rocha, aquela grande rocha que ele relata naquela carta. Observe que a árvore não estava, mas a rocha estava, ou seja, o fundamento estava. A árvore, ela é apenas detalhe, né? Ela é um detalhe que ele viu na época e por questões muito óbvias, ela não estava lá. Quais seriam as questões óbvias? Ou a árvore caiu, a árvore morreu, ou algum evento da natureza derrubou a árvore, enfim. Infinitas coisas podem ter acontecido. Mas a rocha estava lá, ou seja, a rocha é Cristo, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. E ele estando lá
é o principal para você crer. Creia porque Jesus está lá, você vê Jesus lá. O resto, as demais coisas são detalhes, né? Portanto, crer no Novo Testamento é fundamental para nós porque nós vemos Cristo lá. Se você gostou do vídeo, se você concorda assim como eu estou falando, então deixe seu comentário, compartilha, curte o vídeo aí, comenta para que a gente possa trazer mais conteúdos para você. Mas se você também não gostou, mas deixa lá seu comentário também, coloca lá sua opinião, ela é muito válida para nós que estamos em constante estudo na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.